Bem-vindos à EBD, Escola de Formação de Líderes, lição 7. A luta interna do homem. Conta-se a história de um homem do campo que, vez por outra, ia para a cidade comprar mantimentos, acompanhado de seus 2 cães, um branco e um preto. Ambos eram postos em batalha para que apostas em dinheiro fossem feitas. Percebendo um dos apostadores que o camponês não perdia uma aposta, quis saber o motivo. E o camponês explicou que não dava de comer a um deles por uma semana, enquanto o outro era alimentado. Assim, o que estava mais forte acabava vencendo. A maior luta que o homem enfrenta é aquela que acontece em seu interior. E existem 2 cães lutando dentro de nós, a carne e o espírito. Como na história, o que prevalece é o mais alimentado, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Quando recebemos a Cristo, não deixamos de ser pecadores, embora sejamos justificados em Cristo e tenhamos a total condição de sermos santos pela graça de Deus. A carne versus o espírito. A vida que busca satisfazer os desejos pecaminosos é chamada na Bíblia de vida na carne. A palavra no grego que traduz carne é sarkis, que significa a natureza humana inclinada ao pecado. Já o viver no espírito é a busca por agradar a Deus. A natureza pecaminosa do homem é traduzida pelos 3 aspectos do versículo de 1 João 2,16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência significa literalmente desejo desenfreado ou desejo que não tem freios. São impulsos para o pecado que não podem ser controlados por capacidade natural e humana. Nenhum homem é forte contra o pecado por si mesmo. A concupiscência da carne diz respeito aos instintos mais primitivos dos homens, limitando-os a impulsos irracionais, exemplo, pecados sexuais. Alguns dos pais da psicologia, principalmente Freud, chegaram a afirmar que o homem é movido basicamente por seus desejos sexuais. A concupiscência dos olhos diz respeito à insatisfação com aquilo que se tem, gerando assim desejos pecaminosos. É uma cobiça maligna por aquilo que os olhos alcançam e desejam. É tudo aquilo que se pode ver e desejar. Quem ama mais o dinheiro, porque é um instrumento para adquirir aquilo que se deseja, provavelmente esteja dominado pela concupiscência dos olhos. A soberba da vida diz respeito à exaltação do eu. É a expressão mais íntima do orgulho, da vaidade e do egoísmo. É o desejo que cada pessoa tem dentro de si de fazer a si mesmo poderoso. É a sede por poder e status. Você já deve ter ouvido a expressão todo homem só precisa tomar cuidado com 3 coisas: dinheiro, poder e sexo. Essa frase é uma das interpretações dos 3 aspectos do pecado na vida do homem. O desejo por satisfação pessoal, principalmente sexual, o desejo por ter aquilo que agrada aos olhos, do dinheiro, e o desejo por tornar-se poderoso entre as outras pessoas, o poder. Corpo, alma e espírito. Vamos andar no espírito ou vamos satisfazer a concupiscência da carne?
Quanto às consequências da batalha entre a carne e o espírito, temos que Cristo nos libertou para que vivêssemos no espírito, mas é possível que voltemos à escravidão do pecado se formos dominados pela concupiscência da carne. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. É uma clara advertência aos cristãos. Diante de nós, só existem duas possibilidades de vida. Vivemos para satisfazer os desejos pecaminosos ou vivemos para Deus. Não há como rejeitar a direção do Espírito Santo e ainda assim permanecer sem pecar. A quem vamos alimentar? A carne ou no espírito? Os frutos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Pecados sexuais, concupiscência da carne, prostituição, impureza e lascívia. Não apenas comércio do corpo para fins sexuais, mas também imoralidade sexual, sexo antes do casamento, sexo fora do momento, sexo anormal, incesto e os pecados sexuais do coração, ou seja, os desejos que são alimentados na mente. Pecados de insatisfação, concupiscência dos olhos, idolatria, pecado que leva as pessoas a criar imagens e conceitos de deuses que atendam às suas expectativas pecaminosas. Os deuses do Olimpo, cultura grega, por exemplo, são criações humanas, até mesmo sob inspiração demoníaca, pois reproduzem seres divinos, com um senso de justiça e santidade distorcidas da verdade. Zeus, Ares, Afrodite, Poseidon mais se assemelham aos homens do que ao Deus Criador. A idolatria perverte a adoração dos homens, que só deveria ser destinada ao Criador, fazendo deles escravos de doutrinas e conceitos demoníacos. Feitiçaria, que no original é farmaqueia, faz alusão ao uso de drogas de qualquer espécie, desde drogas alucinógenas à administração de poções mágicas. Por isso, comumente, a palavra é traduzida por feitiçaria. Bebedice é o pecado onde o consumo de bebida alcoólica é praticado em altos níveis, comprometendo a saúde do corpo e alterando o comportamento social de quem a pratica. E glutonaria, o termo vem do grego komos, também pode ser traduzido como orgia, diz respeito às festas regadas a muita bebida e comida que aconteciam nos tempos antigos em homenagem ao deus do vinho, Dionísio ou Baco. A concupiscência dos olhos gera insatisfação naqueles que são dominados por ela, um buraco existencial que os portadores desses vícios procuram preencher através dessas práticas pecaminosas. São dominadas pela insatisfação. Pecados de egoísmo, soberba da vida, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e as invejas. O egoísmo é a evidência de alguém que faz tudo em benefício próprio. É o sentimento que move alguém a só pensar em si mesmo, esquecendo-se completamente das pessoas à sua volta. Vivemos em sociedade, por isso o que deve nos mover é o altruísmo, caso contrário, não nos relacionaremos bem com as pessoas à nossa volta. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto é único, ou seja, o fruto, porém manifestado em 9 características. Isso porque quando Deus se manifesta na vida do homem, nunca é de forma parcial, sempre é de forma integral.
Por exemplo, quando existir em nós o poder de Deus, não será muito poder ou pouco poder, será todo o poder. Essa integralidade de Deus por meio do Espírito Santo denota que não são vários frutos do Espírito operando em nós, mas um único fruto com várias características. Amor, do grego ágape, um amor sacrificial, geralmente atribuído ao amor de Deus. Um amor que abrange dois sentidos, vertical e horizontal. Amar a Deus e amar ao próximo, amigo ou inimigo. Mateus 5, 43 e 44. A relação que o amor exerce na anatomia humana começa no espírito, onde conscientemente e racionalmente decidimos amar, para depois passar pela alma, fonte de emoções. É só após ser externado pelas atitudes. Não precisamos sentir vontade de amar, precisamos decidir amar. A alegria, no grego chara, que significa regozijo, bem-estar, satisfação, alegria de espírito. Não é o estado de espírito resultante de situações agradáveis, mas é o estado permanente de contentamento que independe das circunstâncias. Ela é o fruto da alegria do Senhor, que é a fonte da nossa alegria. Paz, o grego eirene, é ter segurança e tranquilidade mesmo em meio à guerra. É ter a capacidade de descansar no Senhor e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que tudo pareça estar desabando ao nosso redor. O Espírito Santo produz paz em nós. Longanimidade. O português facilita o entendimento dessa característica do Espírito Santo. A ideia é de um longo ânimo, isto é, paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. É uma característica que se manifesta principalmente diante das adversidades. Benignidade e bondade. Benignidade, do grego chestot, indica uma doçura de temperamento, sobretudo com os inferiores, no sentido de hierarquia, classe social e níveis de maturidade. É a característica que produz no homem a capacidade de agir de maneira agradável e cortês, até mesmo diante de agressividade, seria a personificação da expressão. Ele é doce com todos. Já a bondade diz respeito à gentileza, qualidade do generoso, ação gentil, fazer o bem. Poderíamos dizer que a benignidade é o mesmo que ser bom, enquanto a bondade é o mesmo que fazer o bem. As duas trabalham interligadas. Fidelidade, do grego pistis, também pode ser traduzida por confiança. Por isso, o sentido dessa característica é de alguém fiel, leal. Mansidão, no grego é prautes, e humildade, pois engloba todas as características da mansidão. Também pode ser traduzido por modéstia, gentileza e bondade de espírito. A mansidão também é a capacidade de reagir positivamente e com humildade diante de situações adversas que tendem a provocar a nossa ira. Domínio próprio, no grego é equirateia. Pode ser traduzido também como temperança ou autocontrole. É a capacidade que uma pessoa recebe do espírito para controlar os próprios desejos e paixões. O domínio próprio é o freio para os desejos que as concupiscências produzem em nós. Extraído da Escola de Formação de Líderes, Maturidade Espiritual, editado pelo Centro de Publicações da Igreja Metodista Wesleyana.